Olá, sejam muito bem-vindos à nossa roda de conversa especial, hoje para falar sobre a saúde mental dos policiais federais. A gente vai conversar sobre a importância de cuidar da mente, de entender os desafios enfrentados pelo policial federal no dia a dia e, principalmente, compartilhar recursos para promover o bem-estar mental. Conversam conosco hoje o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Marcos Firme. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, Aline. O tema saúde mental é de grande importância para nós da Federação e de todos os nossos sindicatos. Não só agora, nesse mês de setembro, mas durante todo o ano. Eu também tenho o prazer de apresentar a nossa convidada, a doutora Bruna Araújo França. Ela é médica, especialista em psiquiatria pelo Hospital Universitário de Brasília. A doutora Bruna é goiana, mãe, entusiasta da corrida de rua, porque é uma defensora do esporte como meio de promoção para a saúde mental. Seja muito bem-vinda à FINAPEF, doutora Bruna. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Doutora Bruna, eu já começo então perguntando quais são os fatores de risco para a saúde mental dos policiais federais, né, dessa área que é diferente, tem uma especificidade. Com certeza. Na área da segurança pública, né, como um todo, mas principalmente nos policiais federais, como a gente tem visto em algumas pesquisas recentes, né, um estudo realizado recentemente pelo ONB, mostra como o adoecimento nos policiais federais é maior comparado até outras carreiras policiais no Brasil. Então a gente vê que os policiais são expostos a situações extremas no dia a dia, na lida mesmo, né, do seu trabalho ali, na rua, quando a gente considera os agentes, mas também não podemos esquecer dos outros, né, policiais federais, os patrulhas, os escrivãos, o próprio administrativo. É uma área que tem a pressão, né, no trabalho, não só pela situação de rua especificamente, mas tem toda a questão da hierarquia dentro da Polícia Federal, que gera uma sobrecarga, muitas vezes cobranças desproporcionais, e isso afeta a forma como aquela pessoa lida com o seu trabalho, né? E essas indisposições no trabalho vão ser geradoras de transtornos mentais, como ansiedade, burnout, o transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo. Então, a gente realmente uma população que a gente tem que ficar mais atenta. Perfeito, doutora Bruna. Agora, quais são os sinais de alerta que indicam que a saúde mental, principalmente de um policial, precisa de atenção? Antes mesmo de a gente falar de sintomas, né, que seriam os principais alertas, antes de começar a existirem sintomas, a gente começa a observar já alteração de comportamento dessas pessoas. Pode ser visto pelos próprios colegas de trabalho. Você começa a ter mais indisposições no trabalho, mais discussões entre os próprios pares, né, os próprios colegas, ou de um servidor com sua chefia, uma redução na produtividade ali no trabalho, a alteração de comportamento no sentido da pessoa não chegar atrasada, começa a chegar, ou pegar atestado médico, não só da psiquiatria, né? Atestado médicos em geral já pode estar demonstrando que existe um adoecimento mental acontecendo. Até chegar num adoecimento, num afastamento prolongado da psiquiatria, muita coisa acontece. E se as pessoas naquele ambiente forem atentas, conseguem chamar esse servidor, esse colega, e ter um acolhimento, fazer uma escuta antes de chegar nesse ponto, né? E aí, por fim, os próprios sintomas que o servidor, o policial vai perceber, já que é um alerta, assim, já procure uma ajuda, aí vem insônia, irritabilidade, alteração de humor constante, né? A pessoa diz, nossa, estou mudando muito, não era assim. Então, tem essa observação, aquela fadiga constante, uma aversão ao trabalho, né? No burnout, por exemplo, a pessoa já dá no domingo à noite, já consegue pensar no trabalho amanhã, o trabalho tremendo, tendo crise de ansiedade. Então, isso já é um alerta mais extremo. Perfeito. Doutora Bruna, a área de saúde mental é muito estigmatizada. Quando o policial, quando o indivíduo percebe que precisa de uma ajuda, quem que ele procura? É um psiquiatra, um psicólogo, é um neurologista? Isso ainda não é muito claro para um leigo. E assim, importante é a pessoa procurar ajuda. A pessoa que vai ver com quem que ela vai se sentir à vontade para falar. Às vezes não vai ser um profissional no primeiro momento, vai ser um amigo, vai ser um colega de trabalho, vai ser sua esposa, vai ser o próprio chefe, se tiver uma relação interessante, se achar que o trabalho pode estar gerando algum desconforto, ou aqueles que não me sintam à vontade de falar com pessoas conhecidas e sim procurar um profissional. No que tange ao profissional ser procurado também depende muito, né? Eu sempre falo, para não puxar sardinha pro lado da psiquiatria, mas procurar um psicólogo muitas vezes, porque muito é resolvido pela fala,
né? O psicólogo tem um papel fundamental ali. E também por existir tanto estigma, já achar que vai para o psiquiatra, já vai tomar medicamento, e não é só sobre isso, não é só sobre medicamento. Muitas vezes a resposta é muito mais coletiva do que individual, é muito mais melhora de processos de trabalho, ou de relações interpessoais em casa, com amigos, não é só um medicamento, não é só um psiquiatra. E quando eu falo de talvez procurar primeiro um psicólogo, se for o caso de uma ajuda especializada, por conta disso, o psicólogo vai conseguir fazer esse acolhimento, ter um acompanhamento mais próximo, geralmente sessões são semanais ou quinzenais, enfim, e a pessoa também começar a entender o que está acontecendo, para aí sim ela perceber a gravidade dos seus sintomas. Então, não tem uma resposta específica, é por quem a pessoa se sente mais à vontade para falar, para saber. Doutora Bruna, a gente sabe que é um fenômeno multicasual, essa questão do suicídio, da doença mental, né? Sim. Mas você acredita que a parte laboral, onde a pessoa trabalha, o ambiente de trabalho favorece a esse start para o problema mental? Com certeza. Só a gente pensar que nosso local de trabalho pode ser o local que a gente vive a maior parte da nossa vida, em horas, digamos assim. Às vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que a nossa própria família. Então, se é um ambiente em que, por algum motivo, não está legal, estou sofrendo naquele ambiente, a experiência de trabalho é uma experiência de sofrimento, seja porque, sei lá, estou sofrendo algum assédio moral, ou por algum motivo não tenho uma boa relação com algum colega específico, na minha própria chefia, ou é um trabalho, executar aquele trabalho é muito penoso, eu não gosto do que eu faço, isso com certeza vai pesar. Se a maioria do meu tempo, da minha vida, eu estou fazendo uma coisa que é desconfortável, isso vai minando a minha autoestima, eu vou me sentindo incapaz, inútil, às vezes eu me sinto também desvalorizado naquele trabalho, fica aquela coisa mais repetitiva, maçante, não tenho crescimento onde eu estou, não vejo, sabe, para onde crescer, são vários anos fazendo sempre a mesma coisa, eu não percebo que tem um incentivo da minha instituição, da minha chefia, do meu crescimento profissional, enfim, várias coisas podem ir minando essa minha autoestima. E é uma das principais coisas que vão levar a um pensamento de morte, até um suicídio. Não me sinto bem, não me sinto capaz, também todos aqueles pensamentos disfuncionais que a gente fala, pensamentos muito negativos. O burnout hoje, a gente está bem associado, né, ao trabalho. Antigamente não era, né, na CID-10 é o esgotamento que a gente vê, que poderia não necessariamente ser do trabalho, mas recentemente houve essa associação direta pela OMS. Então, a pessoa tem uma sensação de fadiga constante. Pode vir uma sobrecarga de trabalho em relação à carga horária, né? São muitas horas trabalhadas, ou não necessariamente horas trabalhadas, mas demandas exageradas dentro do horário de trabalho, mas depois você percebe que não condiz com aquela sua atribuição, você vai se sentir injustiçado, por exemplo. Então, a pessoa, os principais sintomas são esses: uma fadiga muito intensa, tanto mental quanto física, essa aversão ao trabalho, começar realmente a restringir, né, o repertório da pessoa, não quero ir para o trabalho. Pensar no trabalho me faz mal, tá ali, né? Até nas pessoas que trabalham. A pessoa não tem nada a ver com o que você está sentindo ali, mas a pessoa ser um profissional que trabalha no mesmo lugar que você vê aquela pessoa na rua, já está passando, assim, né? Essa aversão é importante ao trabalho. Então, tem a ver com uma sobrecarga mental e física, não necessariamente só em horas de trabalho, tá? Mas o que é cobrado ali dentro, e se existe um assédio, ali, tudo isso vai se somando, porque como foi falado, o adoecimento mental é multifatorial, nunca é só uma coisa. E nessa questão de ambiente de trabalho policial, na questão de gênero também existe uma diferença para mulheres e para homens, na questão do adoecimento, do sofrimento psíquico? Sim, não só para policiais, como para a população geral, a gente percebe o homem, ele é mais arredio, vamos dizer assim, né? O homem tem mais dificuldade de se abrir, não é no geral mesmo. Hoje eu acho que as coisas estão mudando com o tempo, mas no geral o homem tem mais dificuldade de falar de sentimentos por conta da nossa criação, né? A gente vive numa sociedade machista, patriarcal, que tem isso, né? O homem não pode chorar, o homem não pode falar de sentimentos, e a polícia não só a Polícia Federal, acho que a polícia, como todas, né, as polícias do Brasil, a gente vê que são ambientes muito mais permeados por homens. E né, até conversando com mulheres policiais, a gente percebe que elas sentem isso também. Que tem o machismo, gente, que como eu falei, é uma questão da nossa sociedade.
tá? Não é maldade, machismo, é uma questão de que acontece que aí que é um fato. Então, por assim, nesse sentido do homem tem mais dificuldade de se abrir, de conversar, às vezes o homem vai falar que não está bem, os colegas riem, vamos beber uma, tá tudo certo, vamos fazer isso que melhora. É assim, as mulheres geralmente tendem a se acolher mais. Então a gente percebe o quê? Um consultório, por exemplo. Tá tendo muito mais mulheres do que homens. É porque as mulheres são mais adoecidas do que os homens? Ou é porque elas procuram mais ajuda do que os homens? Muito provavelmente porque procuram mais. E nesse sentido, se eu procuro mais ajuda, vou ter mais mulheres medicadas ou em tratamento, né? Então tem um viés aí nesse número, tá? Na polícia em si, não sei se também faz parte da pergunta, que eu observo também nos atendimentos, tem essa questão do gênero, da mulher se sentir mais sozinha. Às vezes tem sessão que tem só uma mulher, mas todo mundo é homem. E por mais que os homens tentem integrar a mulher, até os comentários são diferentes, a forma de brincar, a mulher pode se sentir ali meio solitária nesse meio mais masculino. Até das próprias piadas e brincadeiras que não tem nenhuma maldade para os homens, mas como é uma mulher que está sozinha ali no meio de tanta gente, fica mais complicado para ela. Isso pode afetar de alguma forma, de se sentir sozinha, não acolhida, não compreendida pelos colegas homens. É uma coisa para a gente observar também, essa distribuição, sabe, de quantidade de homens e mulheres nas sessões. Até o próprio olhar da sociedade para o policial também é assim, não? As pessoas exigem que o policial seja quase que uma perfeição. E ele acaba absorvendo isso também. Você não acha que isso também prejudica, logicamente? Porque tem a cobrança externa, mas vira uma autocobrança, né? Tudo que é de autocobrança tem um preço, né? Com os anos você tem se cobrando, sempre precisando, buscando a perfeição, que é algo que não existe, é muito pesado. Buscar a perfeição. Buscar algo inatingível. Perfeito. A Federação Nacional dos Policiais Federais tem 27 sindicatos em todo o Brasil, né, e a gente tem algumas ações, né, específicas para a saúde mental. O Marcos pode falar melhor como que funciona isso. Vários sindicatos, né, aqui no DF, por exemplo, acho que você faz parte do grupo que atende, então no Rio de Janeiro também. Então nós fazemos esses trabalhos. No Rio Grande do Sul, vários outros sindicatos, cada um da sua maneira arrumou uma forma de poder ajudar o policial, o colega administrativo também. A gente está falando do policial, mas nós temos servidores administrativos que fazem parte do nosso corpo e que também sofrem essas agruras, talvez até mais do que os policiais, porque além de tudo ainda há uma discriminação, várias outras coisas com relação a isso. Então, isso aí é um trabalho que a federação estimula os sindicatos a fazerem, né? E eu gostaria também de ver uma outra pergunta em cima dessa. Não sei se a Aline ia fazer alguma pergunta, mas às vezes a gente vê as corporações, porque eu entendo que esse é um dever do Estado, um dever da instituição, do órgão, e não dos sindicatos e meios. Logicamente que a gente está vendo uma falha e nós estamos atuando nessa falha, mas eu acredito que deva ser cobrado sempre da instituição. E o que a gente vemos muitas vezes na instituição, né, e eu falo pela PF, que é o nosso órgão, é que muitas vezes eles se esquivam do problema, estão sempre saindo pela tangente, falando que nós estamos procurando fazer concursos, só que são concursos que nunca saem para um grupo de saúde, né? E ao mesmo tempo a gente vê a formação de uma outra, que no nosso caso é a Rosa dos Ventos, que é um programa que, lógico que tem a sua utilidade, mas eu acho que, na minha opinião, eu acredito que aí você vai falar uma opinião mais balizada, com certeza, né? Que são, às vezes, ações desconectadas do real problema, né? Não atacam o problema verdadeiro, e sim coisas paliativas. Eu estava até comentando com você fora aqui do programa aqui, que eu passei por uma situação onde eu estava fazendo uma yoga e não adiantava muita coisa, porque fazia yoga, mas no momento que eu voltava para o meu trabalho, o problema estava ali, né? Então eu via isso aí. Então, se você puder falar alguma coisa sobre isso. Primeiro, você fala assim, atacar o problema. Para eu atacar o problema, eu preciso saber qual é o problema. E, pelo que eu tenho percebido, existe uma dificuldade em delimitar esse problema. A partir do momento que eu tenho dificuldade de acessar o órgão, acessar, por exemplo, a Polícia Federal, fazer pesquisa ali dentro, para entender a qualidade do trabalho,
a organização institucional, como os servidores se sentem no âmbito do trabalho, o que eles esperam, o que poderia melhorar, o que poderia mudar para se sentir melhor no trabalho, se sentir pertencente, enfim. Na medida que eu tenho dificuldade de fazer uma pesquisa, de entender qual é o problema, como é que eu vou atacar o problema? Então, o primeiro ponto é pesquisas. Conversar com os servidores, ouvi-los. Aí os sindicatos, né, têm feito isso. Mas adianta o sindicato fazer isso de uma forma desconexa da própria Polícia Federal? O sindicato, beleza, o sindicato vai lá e entendeu que eu preciso mudar alguma coisa específica. Carga horária de trabalho, exemplo. Você pode chegar na polícia e falar, vai mudar? Se a polícia não quiser, se ela não entender isso como de fato um problema, uma questão importante. Então, seria importante ter uma aliança maior entre o sindicato e a polícia em si, a Polícia Federal. Ela entender também como é importante, senão vai ficar sempre algo desconexo. Mas não perde total efeito dessas ações que os sindicatos têm feito. Ajuda muito, né? Seja por estimular confraternizações, estimular rodas de conversa, grupos, ou facilitar o acesso a profissionais da área de saúde mental, como psicólogos, psiquiatras. Isso tudo tem seu papel, ajuda muito, é o início, digamos. A pessoa vai ter um acompanhamento, conseguir colocar para fora, conseguir falar para alguém, ou para uma instituição, seja o sindicato, o que está acontecendo, sugerir mudanças, e aí em diante o sindicato poder tomar atitudes, né, em frente a isso. Então, yoga, atividade física, né, voltando para a de atividade física, isso tudo é estímulo à saúde mental, melhor estilo de vida. Se eu cuido do meu estilo de vida, se eu faço atividade física, eu não estou só focada no trabalho. Né? O trabalho ele é uma parte da minha vida. Então eu vou ter minha socialização, né? Tenho minha família, tenho meu esporte, tenho outras áreas da minha vida que estão funcionando, que eu tenho prazer, isso me segura, isso me sustenta, senão o meu trabalho não está legal. Agora, se eu não tenho nada disso aqui, nessas outras faces da minha vida, não estou fazendo nada disso, não estou cuidando da minha saúde, e no trabalho não está legal, estou sofrendo, tudo virou sofrimento, tudo se resumiu ao trabalho. Então, por isso a importância, sim, né, desses espaços coletivos, né, que os sindicatos têm proporcionado também. O que eu estava falando, os sindicatos até fazem as ações, logicamente, mas a própria polícia é que está colocando esse programa como o único programa para atacar a saúde mental. Não está atacando o ponto crucial, que é, né, o assédio e várias outras coisas que a gente vê dentro da polícia. É por isso que eu estava falando, não é bem o sindicato. É assim, a polícia que tem um programa que ataca somente isso aí, o bem-estar, fica ali, faz um coquetel, né? E outra coisa, pior ainda, não tem o próprio a parte financeira para fazer isso aí, acaba pedindo os próprios sindicatos, né, com relação a isso. Nesse sentido, se a ideia, né, nesse momento de confraternização, que eu entendi, né, junto com os grupos, confraternizar, fazer uma atividade física, um momento de meditação, se já usar aquilo ali também para ser um momento de diálogo e ouvindo cada servidor, pode ser válido, talvez a médio ou longo prazo. Né? Agora, só pensar naquela ação específica, de vez em quando, vai resolver o problema, não vai. Que é isso, superficial. Né? Isso, como que a gente acabou de falar, que a questão dos transtornos mentais como um todo e o suicídio é multifatorial, são vários fatores que levam a isso, eu não vou ter uma única coisa que vai ser a solução. Eu preciso também de muitas coisas convergindo para ajudar a solucionar isso. Diminuir esses índices que a gente tem visto que é muito alto. Né? O policial federal, no Brasil, quando comparado o índice de suicídio, a população já é muito mais alta, chega a ser, se não me engano, 7 vezes mais alto do que o risco de um policial federal cometer suicídio do que uma pessoa da população geral. E também, quando eu falei do administrativo, é porque o administrativo da Polícia Federal também tem um risco muito aumentado em relação à população geral. Então, não é só o agente, né, que é a face, né, da Polícia Federal. Perfeito, doutora Bruna. Agora, com relação a essa campanha do Setembro Amarelo,
A gente tem um mês inteiro dedicado, é um tema muito especial para a FENAPEF. Qual que é a importância de falar sobre esse tema, de desmistificar, de tirar o estigma desse tema durante todo o ano, por exemplo? É importante a gente lembrar disso, né? E falar de saúde mental é o ano todo. Então, setembro é uma desculpa, né? Para a gente intensificar, para a gente relembrar, digamos assim. Mas é isso. Eu prefiro falar em saúde mental do que prevenção ao suicídio ou algo nesse sentido, porque é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas tenham saúde mental e estimular a saúde mental. Talvez seja a melhor forma de você prevenir um adoecimento. Não é só pensar depois no tratamento dele. Falar disso, seja no setembro, seja outubro, novembro, dezembro, é importante, porque é muito tabu na nossa sociedade. Quando a gente fala de estou triste, ou o homem chorar, ou até a mulher chorar, alguém chorar no ambiente de trabalho. Esses dias eu atendi uma paciente, falou que, sei lá, conversou lá com uma colega de trabalho, falou uma coisa que não gostou, ela foi correndo para a sala para chorar, porque ninguém podia ver ela chorar. Porque, né, aí tem a vergonha, o sentimento até de culpa, de inadequação. Como é um tabu, né, a gente chorar, não conseguir colocar isso para fora. Então, a principal importância de a gente ter um mês dedicado a isso é a gente falar tanto do assunto, sabe? Esgotar isso para normalizar. Né? Normalizar o adoecimento mental, entender que todo mundo está predisposto, alguns mais ou menos, dependendo da sua profissão ou de outras, né? Outras questões, talvez genéticas, enfim, mas que todo mundo está predisposto a algum momento a ter um adoecimento. Então, ser empático com quem está passando por dificuldade. Aumentou o número de pessoas muito ansiosas, já vem, né, esse fenômeno do transtorno de ansiedade generalizada já aumenta há alguns anos, mas com a pandemia, o isolamento social, isso que se potencializasse mais, né, transtornos como, por exemplo, fobias sociais, né, que é aquela pessoa que tem dificuldade de socializar com outras pessoas, de falar em público, né, enfim, isso foi potencializado também na pandemia. Quanto mais eu fico recluso, né, mais dificuldade eu tenho depois de voltar a me socializar. Com crianças também a gente viu que isso se potencializou. E não muda, né? A gente pode extrapolar isso também para próprios policiais, outros servidores, porque mudou muito a dinâmica de trabalho. Né? Muitas vezes, muitos indo para home office, depois tendo que voltar para presencial, né? E toda mudança de rotina afeta, né? Gera mais ansiedade também. Ok. Agora, só para finalizar, dia 10, próxima terça-feira, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né? A senhora citou na categoria que existe também um número maior, a importância desse dia, que é mundial. Mais uma vez, né, a importância de falar do dia, né, do suicídio, da prevenção ao suicídio, é ir desmistificando. É falar sobre isso e entender que quando a gente fala de suicídio, a gente não estimula o suicídio. Né? Às vezes a pessoa não pode falar esse nome, ou não posso perguntar para a pessoa se ela está pensando em se matar. Pelo contrário, eu preciso perguntar. Porque até para a pessoa que pensa isso é um tabu. E aí existe todo um medo, né, de, nossa, passou isso pela minha cabeça, eu não posso contar para ninguém, eu fico com vergonha de contar. Então, perguntar é muito importante. Perguntar se tem esse pensamento, como é que é isso para você, o que está te levando a pensar nisso, ou não sabe, como é que eu posso te ajudar. Quando se a gente não sabe que a pessoa está pensando isso, como é que a gente vai ajudar? E perguntar é uma forma disso, tá? Então, é claro, existem algumas formas da gente não estimular o suicídio. Por isso que a gente não vê na mídia, nas mídias, os relatos disso. Quando acontece alguma coisa, você não vê notícia sobre isso, você não vai noticiar que aconteceu ou formas como isso aconteceu. Tá? Mas falar sobre o suicídio, falar sobre tristeza, falar sobre impulsividade, que leva a pessoa a pensar nisso, é importante. Para desmistificar, entender que isso pode acontecer, que você pode estar passando por um momento difícil e pensar sobre isso. E que pensar, né, em suicídio não significa que você vai fazer. Existe uma distância entre isso, entre a ação e o pensamento. E que nesse momento, nessa distância, alguém pode intervir. Que seja um profissional ou que seja alguém da sua confiança. Que pode te ajudar a parar, a pensar, a não agir no impulso, por exemplo. Então, você acha que um colega de trabalho ou até mesmo um amigo ele pode atuar quando percebe que a pessoa está numa depressão ou coisa parecida? Pode chegar e conversar, logicamente, a abordagem, como deve ser feita? Claro, deve, né? Se você é amigo daquela pessoa, você percebe que a pessoa está diferente, falando, como é que você está hoje? Percebe que está diferente? Você quer conversar?
Sempre nesse sentido, pergunta o que a pessoa quer. Quer conversar? Você quer falar? Não quer, às vezes a pessoa não quer falar, mas sabe que você está do lado, ela quer alguém ali do lado. Só para saber que não está sozinho, tem alguém ali, quer um abraço, sabe? Um acolhimento. A gente fala muito hoje de acolher, né? A empatia, o acolhimento, vai ser fundamental nesse momento. Tem muitos pacientes que chegam e falam, nossa, estava pensando em fazer tal coisa. Mas aí uma pessoa aleatória ali no ponto de ônibus, me deu um abraço, me perguntou como é que eu estava de um jeito tão carinhoso que tocou meu coração. Sabe? Isso acontece. Então, assim, como que a gente tem um papel também enquanto sociedade na vida do outro. A ideação suicida é um reflexo de um sofrimento psíquico intenso, né? Não necessariamente transtorno depressivo. Certo. Suicídio é igual a depressão. Não. Várias situações levam ao suicídio. Existe um sofrimento, claro, mas aí é um sofrimento. Pode ser um episódio depressivo, pode ser uma impulsividade dentro de uma situação muito frustrante, né? Ou depois de uma situação muito estressora também. Um transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, que a pessoa às vezes fica revivendo cenas que foram muito impactantes, muito difíceis para ela, né? E aí naquele momento de angústia, agonia, passar isso pela cabeça, uma forma de aliviar, né? Essa angústia. Então, a gente ter essa clareza também é importante, até para essa abordagem mesmo, né? De você às vezes entender que não... nossa, ela pensou em suicídio, é um negócio tão grave que só tomando muito remédio tem que internar. Não significa que vão me internar se eu falar que eu pensei nisso. Porque muita gente não quer falar, que tem medo. Nossa, eu falar isso, vão me internar. Não é sobre isso. É sobre te acolher, calma, vamos entender o que está acontecendo. As pessoas sendo diferentes, né, como são, cada um age de uma forma, né, e absorve o problema que aconteceu, por exemplo, com uma situação policial, né, que aconteça, um tiro, troca de tiro, coisa parecida, né, não precisa nem de ter morte, mas cada um absorve de uma forma, né, isso não significa que porque eu estou bem, porque eu fiquei bem com aquela situação, o outro que estava comigo também vai estar, né. Imagina, tem pessoas que, sei lá, bate o carro, um acidente, assim, bem corriqueiro, atira ali atrás um carro, só uma pancada, ninguém machucou, mas aquilo ali pode ser já uma fonte de um TEPT, de um transtorno de estresse pós-traumático para a pessoa. Ela não conseguiu mais entrar no carro por muitos anos na vida dela. Aí imagina um policial que participou de uma troca de tiro. Mesmo ele não tendo sido baleado, ninguém morreu, mas olha quanta adrenalina, né? Como que é uma situação intensa. Para algumas pessoas não é nada, mas para outras vira uma fonte de tortura. Né? Exatamente. Muito difícil. Ok, então encerramos aqui a nossa primeira roda de conversa sobre a saúde mental do policial federal. Eu agradeço a participação do presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Marcos Firme. Obrigada, Marcos. Eu que agradeço, né, a sua presença, a presença da doutora Bruna. Agradeço também a presença da nossa convidada, a doutora Bruna Araújo França, que é psiquiatra. Muito obrigada por participar. Obrigada pelo convite. Até a próxima.